Meus irmãos, paz do Senhor, estamos aqui diante de uma missão, diante de mais um trimestre, diante de mais uma lição tão abençoada que Deus colocou para nós, que Deus nos proporcionou. A lição desse trimestre, você que já faz uso de sua lição, é a história da igreja para os adolescentes. Que maravilha! E a lição que falaremos hoje de maneira rápida, comedida, tocando em alguns pontos, é como a igreja surgiu, como a igreja se consolidou, se firmou, como a igreja se desenvolveu nos seus primeiros passos, no seu engatear aqui na terra. Sabemos que a igreja ela é firmada em Cristo. Cristo é a rocha, é a que sustenta a edificação da igreja. E há alguns textos bíblicos sugeridos pela Casa Publicadora, pela CPAD, que em Atos, capítulo 2, do 1 ao 4, e do versículo 37 ao 47. Eu destaco já o capítulo 2, versículo 42 e o versículo 43, que diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Percebam, todos estavam cheios de temor. Há uma leitura devocional e eu sugiro que você leia para durante a semana, cada dia mais você ser alimentado pela palavra do Senhor Jesus. Aí partindo para os primeiros tópicos, a lição ela já nos dá a informação que a igreja começou no ano 30 depois de Cristo e estavam em uma festa, a festa de Pentecostes, e nessa festa havia 120 pessoas aproximadamente, e eles buscavam a Deus em oração, intercalado de louvores, conforme Atos 1, 13, 14 e Lucas 24 e 53, diz que eles oravam e cantavam e oravam ao Deus do céu. E a Bíblia diz que após 50 dias da ressurreição de Cristo e 10 dias depois de ele ser assunto ao céu, levado ao céu, como foi previsto e prometido por Jesus. Previsto, ele preveu, ele disse que viria, ele disse: eu vou, mas eu volto. Eu não vos deixarei órfão, eis que eu enviarei o Consolador, eis que eu enviarei ele que vai estar convosco. Ele previu, ele prometeu, e a Bíblia diz em Lucas 24 e 49, e ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Eu estou vestido com esta camisa e revestido com o meu terno, com esse blazer. E Deus está dizendo para você, vestido e revestido. Vai ser vestido e revestido com o poder que há de vir sobre a vossa vida. E a Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém, e o Espírito Santo veio, desceu sobre eles, e eles foram batizados, conforme Mateus 3 e 11, diz assim: eu realmente, João Batista falando, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A igreja
foi selada nos seus primeiros passos com o Espírito Santo e com fogo. A igreja, ela nasceu em Jerusalém. Seus primeiros passos, a sua sede era no Templo de Salomão, antes do mesmo ser destruído em 70 depois de Cristo. A Bíblia diz que por causa da perseguição, os cristãos de Jerusalém não podiam mais se reunir nos templos e foram empurrados para suas próprias casas, para lugares mais reservados, para que assim pudessem orar e clamar ao Deus dos céus. Conforme Atos 1:13, Atos 3:1, Atos 5:12, Atos 12:12, nos dá esta informação. A perseguição era ferrenha, era grande, e eles já não podiam mais ir ao templo como outrora já pôde. E a Bíblia nos dá informação que os primeiros membros da igreja primitiva eram judeus. Os seus primeiros congregados eram judeus. E a Bíblia diz que esses judeus eram divididos em 3 classes: judeus hebreus, judeus helenitas e judeus proselitos. Quais são a diferença de cada um? Judeus hebreus são aqueles que pertenciam de verdade à etnia israelita, falavam a língua hebraica, que nessa época já era um tanto diferente do hebraico clássico. Eles tinham esse dialeto diferente do aramaico ou sírio-caldaico. Era um hebraico um pouco modificado. Esses eram o primeiro grupo de judeus. Os helenitas, o segundo grupo de judeus, eram judeus que viviam de outras religiões, de outras regiões. Eram judeus que viviam em outros lugares. Não moravam, não tinham sede em Jerusalém. Eles em outros lugares alugavam templos, usavam templos, salões, para poderem cultuar também. Eram esses segundo grupos de judeus. O terceiro grupo, proselitos, eles não eram de nascimento judeus. O segundo grupo, os helenitas, era um grupo grande. Este terceiro grupo, os proselitos, era um grupo menor. Eles não eram de nascimento judeus, mas se converteram ao judaísmo, se converteram fugiram do paganismo para estar diante da lei judaicas para servir. Era um grupo bem menor, conforme Atos 2:41. A lição, ela nos dá alguns subsídios. Primeiro, que devemos destacar que a igreja é um agrupamento de pessoas em congregações locais unidas pelo Espírito Santo. A igreja, ela é unida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que liga pessoas de diferentes pensamentos, de diferentes estudos, de diferentes classes, de diferentes educações, para estarmos juntos. É Cristo que nos une, é Cristo que é a pedra fundamental sobre a nossa vida. Segundo, o testemunho da igreja, ela faz com que os pecadores sintam-se na dependência de vir a Cristo. A igreja, nós estamos, adolescentes, cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas nos observam, nos cercam, olham para nós e pesquisam, e nós temos sim que ser o sal da terra e a luz do mundo. E a igreja, ela tem este poder de testemunhar Cristo em sua vida e faz com que o pecador deseje a Cristo. Faz com que o pecador, conforme a lição, deseje ser membro, batizado em Jesus Cristo. A Bíblia diz que um homem por nome de Nicodemos disse: eu vejo que o Senhor faz coisas que só quem faz é quem veio do céu.
e Jesus disse assim: você tem que nascer de novo, Nicodemos. E ele disse: como pode eu, velho, voltar ao ventre de manhinha e nascer de novo? E Jesus disse: não é deste nascimento que eu falo, é do novo nascimento em Cristo Jesus. Então a igreja, ela tem os dons do Espírito Santo, estará em operação sobre a igreja, conforme Romanos 12, 6 e 8, 1 Coríntios, conforme Efésios 4, 11 e 12, os dons do Espírito Santo estará sobre a igreja em operação, em manifestação. Outra coisa, os crentes expulsarão demônios. Deus lhe deu autoridade, adolescente. Deus lhe deu esta autoridade para você repreender o mal e o nome de Cristo ser glorificado em sua vida. O poder de Deus, a comunhão, o amor e a unidade doutrinária, esses eram os pontos com que a igreja vivia conforme hoje vive, olhando, buscando, procurando. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Persevere naquilo que Deus lhe chamou, na comunhão do partir do pão. Esse na comunhão do partir do pão, se você lê o livro de Atos, vê que eles não supervalorizavam os bens, eles valorizavam as pessoas, porque mais vale o que você é do que aquilo que você tem. É mais importante a pessoa do que o bem que a pessoa tem ou que a pessoa possui. Tem pessoas que valorizam por causa de um bem, de uma posição, mas Cristo nos ensinou diferente. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E a Bíblia diz que eles tinham a comunhão do partir no pão, eles tinham temor, e a humildade marcava a igreja, conforme Atos 5 e 11. Eles eram humildes, se humilhavam, temor e tremor diante de Deus, do Deus dos céus. A Bíblia diz que a igreja primitiva louvava a Deus, vivia uma vida de adoração, caindo na graça de todo o povo. Era uma comunidade contagiante. A igreja, até nisso, a igreja, ela contagia. Quem vem à igreja uma vez, quer vir duas. Quem participa da reunião dos adolescentes do DGADAL quer participar duas vezes, porque a igreja tem esse poder de abraçar, de trazer para perto, de sermos família. Somos uma família. Vamos para este último ponto. A igreja, ela é um exemplo para nós. A igreja primitiva, adolescentes, é um exemplo para nós. Exemplo em fervor, em oração, em dedicação, em perseverança. A Bíblia diz que havia um fervor espiritual imenso, a ponto que, quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Paulo, ele pediu para, quando Eutico caiu da janela, aquela grande multidão assombrada, a Bíblia diz que ele orou e a alma do menino voltou. A Bíblia diz que houve milagres e maravilhas na igreja primitiva. E o Deus que era na igreja primitiva, ele é o mesmo Deus hoje, que está aqui para operar em nós. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe. Vamos para esse trimestre tão animado, tão abençoado quanto os irmãos da igreja primitiva, sabendo que o Deus que cuidou deles cuidará de nós. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.